papel do direito no universo das fake news tem pautado discussões em diversos níveis e em praticamente todas as áreas profissionais. Será que criminalizar quem produz uma fake news, quem compartilha uma notícia falsa é um bom caminho? Bom, quem responde a esta pergunta e a outras é o especialista Diogo Reis. Na semana passada, ele participou de um evento internacional promovido aqui pela Faculdade de Direito da UPF. Quem aproveitou para conversar com ele foi a jornalista Gisele Borba. Nós estamos recebendo hoje o professor de Direito Político da Faculdade Mackenzie de São Paulo, Diogo Reis. Ele também é coordenador do livro Fake News, a conexão entre a desinformação e o direito. Muito obrigada pela sua presença aqui na UPF TV. Quando se fala em direito, cercar a fake news, tentar impedir ou limitar, isso é possível? Eu que agradeço, é muito bom poder estar aqui falando desse tema que eu gosto tanto, tenho trabalhado há muitos anos. Eu acho que a sua pergunta é fundamental para tentar entender qual é o papel do direito nesse cenário, porque a gente tem que entender que fake news não é um problema de uma área só, ou só de uma pessoa, é talvez um problema de todo mundo. O direito tem o seu papel, mas talvez não seja a forma de resolver completamente a questão. Existem projetos de lei tramitando para tentar fazer com que o direito possa fazer esse cercamento, mas será que vai se chegar em algum lugar? É muito sensível, né, esse ponto, porque quando a gente fala de fake news, a gente está falando de conteúdo. Quando eu estou falando de conteúdo, eu não consigo prever o que é o conteúdo antes dele existir. Ele primeiro precisa existir, eu não consigo entrar na cabeça de alguém para tentar imaginar isso antes. Agora, imagine criminalizar uma ação de conteúdo e o perigo que isso pode ser para a liberdade de expressão. A gente não pode distanciar do grande dilema entre uma coisa e outra, que é a liberdade de expressão, e que justamente a desinformação ela é uma doença que acaba, de alguma maneira, atingindo a liberdade de expressão. A gente não pode, em nome da cura da doença, matar o paciente. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Existem 36 projetos de lei no Congresso Nacional e mais da metade criminaliza essa prática. Eu creio que a criminalização não é o melhor caminho. O direito nem deve ser a primeira razão para tentar curar alguma coisa. E o direito criminal, na minha opinião, deve ser ainda mais longe, ou seja, a última razão e não a primeira. E não atinge somente a política. No Brasil, a gente sentiu bastante essa questão de fake news repercutindo por conta das eleições, né? Mas não atinge somente os meios políticos. É um problema da sociedade de maneira geral, atinge a todos? É, sem dúvida. A gente pode ter fake news quanto atingindo a honra de alguém, um produto, uma marca, colocando um governante ou tirando um governante, criando resistência, criando as opiniões públicas artificiais, ou seja, a fake news ela não tem um formato, ela não é redondinha, quadradinha, amarelinha ou vermelhinha, ela é um conteúdo, então ela pode aparecer de qualquer forma. Basicamente, a gente tem entendido que fake news é uma falsidade, mas ela vai além da mentira em si, porque ela se multiplica aos montes. E a gente fica com uma dificuldade até de parâmetro para medir se é verdade ou se é mentira. Agora, existem algumas tentativas de evitar isso por parte das redes sociais. O Facebook mesmo contratou agências para checar a informação. É uma possibilidade de solução? Olha, eu creio que o grande desafio das fake news é que elas constituem um projeto, vamos dizer, uma onda de desinformação difusa e fragmentada. Então, já que ela é tão problemática justamente por estar em todo lugar, por que a solução viria só de uma pessoa, ou só de uma área, ou só de um órgão? Então, eu realmente acho que a grande solução para isso, ela parte de uma ideia colaborativa. As plataformas, elas fazem parte do problema, embora eu não creio que ela seja o problema. No fundo, tem uma frase muito famosa no campo do direito digital que diz assim, que a internet é como um espelho da sociedade. E quando você não gosta da imagem que reflete no espelho, você não quebra o espelho, você muda a imagem. E é um pouco dessa relação que a gente tem que enfrentar com essa onda de desinformação. Talvez o maior problema não está no reflexo, está, na verdade, na imagem original dessa produção, ou seja, na sociedade em si. Agora, essa pode ser somente a ponta de um iceberg, porque existe ainda, além das fake news, a deep fake news. É uma expressão mais recente que consegue ser pior do que a gente já vem enfrentando. Pois é, tudo evolui, né? Eu costumo dizer que para a gente tentar resolver esse desafio, é meio que comparar com uma luta do bem contra o mal. Todo dia alguém pensa um jeito de fazer mal, mas todo dia alguém pensa um jeito de fazer bem.
As deep fake news é uma evolução das fake news no sentido de sofisticação. Com inteligência artificial e computação gráfica, é possível produzir vídeos no qual te coloca num lugar onde você nunca esteve, ou uma fala que você jamais falou, ou com uma outra pessoa, e te traz aquele grande desafio de você dizer para o seu interlocutor, mas espera aí, você acredita em mim ou no que os seus olhos veem? Imagina como seria difícil fazer essa verificação de verdade. É como a tecnologia falando algo por você. Exatamente, de alguma maneira, colocando... é semelhante àqueles filtros que é muito comum em redes, como o Snapchat, por exemplo, onde colocam um óculos que não existe, ou uma orelhinha, uma carinha. Imagina se colocasse, por exemplo, uma boca muito igual à sua, com um padrão da sua voz, e, eventualmente, fazer com que um vídeo no qual você dissesse algo que você jamais disse. Então, imagina essa dificuldade. Ou seja... E as consequências, né? A sofisticação, ela traz mais desafios. Por isso que eu penso que uma das formas da gente encarar isso é fortalecendo o usuário como curador de conteúdo na internet para perceber que é necessário ter um papel ativo na busca da verdade. A mentira chega muito fácil. Se você não fizer nada, a mentira vem até você. Já a verdade depende de energia e a gente tem que se investir nesse papel também. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Tem muito ainda o que ser discutido a respeito disso, mas agora a gente segue com o Hora da Notícia.